Boa noite! Nesta edição você vai ver todos os detalhes da análise completa do primeiro movimento Allegro do Quarteto de Cordas número 3 em Ré maior, de Beethoven. Exclusivo. Tema principal afirma ser a estrutura básica da obra e o que sustenta todo o discurso. Tema subordinado discorda. Em entrevista, Coda e Codetta revelam suas diferentes funções nesta obra. Veja também quais são os principais procedimentos composicionais utilizados no desenvolvimento. O Jornal Analítico está começando. Entre 1798 e 1800, Beethoven compôs o Quarteto de Cordas número 3 em Ré maior, opus 18. A equipe do Jornal Analítico traz, agora, as informações levantadas pela investigação. O primeiro movimento possui uma forma sonata. Mas quais são as características estruturais dessa obra? Quem são as seções? Onde vivem? Como se reproduzem? Como se entrelaçam? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no Jornal Analítico. Então vamos agora receber nosso primeiro entrevistado de hoje, o tema principal. Boa noite e bem-vindo. Olá, fico contente aí com o convite, porém ao mesmo tempo acho desnecessário me apresentar, né? Eu sou o cerne da música, a estrutura básica dessa obra e o que sustenta todo o discurso. Tema principal. Quais são suas principais características? Creio que o mais marcante na minha estrutura seja este salto de sétima, apresentado por cada instrumento do quarteto. Primeiro pelo violino 1, depois pela viola, depois pelo violino 2. Esse salto temático vai se repetir em vários momentos das minhas aparições, transitando entre os instrumentos. Além dele, um ponto importante da minha estrutura são essas colcheias que lembram uma espécie de ornamento, e são muito importantes mais à frente. Já chego lá. E quanto à sua construção fraseológica, você se considera período ou sentença? Essa é uma boa pergunta, né? A princípio, eu sou um período. Acho que um dos grandes pontos da minha composição é trazer esse hibridismo. Hibridismo? Como assim? Apesar de eu ter uma estrutura que lembra um período, ou seja, eu tenho duas frases claras, terminando com cadência suspensiva e a outra terminando com cadência conclusiva, eu uso de técnicas de expansão, sabe? Como a continuidade, para dar essa cara de desenvolvimento curto. Na verdade, é para expandir meu discurso mesmo, lembrando da estrutura de sentença. Claro. Agora falando de uma estrutura mais geral, como estão organizadas suas frases? No compasso 10 acontece uma primeira cadência, uma cadência autêntica imperfeita, encerrando uma primeira frase. E logo em seguida eu retomo o motivo com salto. Dessa forma, menos afastado entre si, ou seja, com o tempo mais estreito, conhecido aí pelos intelectuais como estreito. Maravilha. E quanto à sua textura? Nos primeiros compassos eu me enquadro na textura de melodia acompanhada. Mas você apresenta muito mais, não é? Sim, é. Como eu gosto muito de música vocal, principalmente a da Renascença, é possível observar alguns aspectos presentes. Por exemplo, no compasso 11, tem uma entrada de viola que é repetida no compasso 13 pelo violino 2, gerando um certo momento de imitação, não é? Algo como um fugato. Eu tenho de tudo um pouco, um tema muito completo, eu diria. Tem homofonia entre as três vozes graves, no compasso 16, homofonia com todo mundo, momentos de imitação, melodia acompanhada, e por aí vai. E harmonicamente falando, como você se definiria? Certo, eu diria que eu sou rústico, nada de ultrapassado ou antigo. Me mantive no centro de Ré maior, sem grandes novidades, afinal é para isso que sirvo, né? Firmar a tonalidade da peça. Vem cá, por 2 compassos você apresenta um material bastante inesperado na voz do primeiro violino, não é mesmo? Fala um pouquinho pra gente. Essa é a sacada que eu achei mais genial para a minha aparição. Eu uso das colcheias que lembravam ornamentos para conduzir uma espécie de sequência, gerando o que pode se chamar de continuação. Carrego esse elemento até a cadência autêntica perfeita no compasso 27, onde eu encerro a minha incrível participação na abertura dessa obra. Mas eu reapareço, na reexposição. Aliás, eu sempre estarei presente de forma espiritual nos outros convidados aí que vão passar pelo seu programa.
Depois de todo o desenrolar da peça, depois do desenvolvimento, você retorna, né, para a reexposição. Fiquei sabendo que você decidiu voltar renovado, não é? Quando eu retorno triunfantemente no compasso 170, eu reapareço com a minha maior qualidade, o salto de sétima. Agora na viola e o material das colcheias ornamentadas. Me fortaleço e me expando usando sequências no compasso 174 em diante, entre violino 1 e 2, enquanto os mais graves fazem a condução da harmonia. E como você prepara a reexposição do tema subordinado? Meu objetivo agora é chegar na dominante, né, Lá maior. Então meu ponto forte nessa aparição são as sequências, usando o motivo das colcheias. Cumprindo assim com primazia a sua função. Veremos no decorrer da obra que o tema principal será citado e transformado em outros momentos, como o desenvolvimento e a coda. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o tema principal. Muito obrigado, tema principal, foi um prazer. Opa, para mim foi um prazer também, até logo. E dando continuidade, vamos agora falar com ela, a transição. Seja bem-vinda. Ai, o que seria de vocês se eu não estivesse aqui? As coisas aqui não chegam de uma hora para outra, não. A gente tem que construir, tem que trabalhar, não é de repente. Pois é, você carrega essa função de conduzir a harmonia para a região da dominante, não é? Tem muito mais nesse quarteto do que só tema, né? E de fato você é maior que o tema principal e também que o tema subordinado. Que recursos você utilizou para fazer essa ponte entre os dois temas? E olha, eu soube fazer isso direitinho. Até usei umas referências do tema, como esse intervalo de sétima. Eu tenho que concordar que é marcante mesmo. Por que não fazer uso, né? Usei mesmo, começando pelo baixo, que chegou aqui com essa cadência autêntica perfeita, mas assim, me entregou no ré. Muito interessante. Sua primeira aparição não é nada contrastante. E eu fiz isso muito bem, foi sutil. Mas logo você precisou variar o material, não é? Sim, olha para as minhas tercinas, gente. A sua estrutura mostra ao menos 3 grandes seções. A primeira, citando o tema, a segunda apresenta as tercinas e antes de acabar você sustenta um grande pedal de dominante no momento em que o cello e o primeiro violino fazem aquela grande sequência de graus conjuntos descendentes. Diz pra gente, como é que você termina essa empreitada? Bom, eu tô aqui para trazer a minha querida dominante, mas parece que tem gente, não vamos citar nomes, o tema subordinado, que quis vir em outra tonalidade. Então, nos últimos 2 compassos, de surpresa, eu tive que me contorcer para preparar a dominante de Dó maior e assim eu entrego o esquema todo pronto na mão dele. É isso aí. Obrigado, transição. Foi um prazer tê-la conosco. E vamos agora ao tema subordinado. Ela terminou? A transição. Ela terminou? Ufa. Nossa, parecia que não ia terminar nunca. Que um dia licença. Achando que é quem? Fala, me deixou quase sem tempo. Só porque eu sou subordinado, eles acham que eu vou aceitar qualquer coisa sem me colocar. Parece até que eles esquecem que quem tá na dominante aqui sou eu. Desculpa, tema subordinado. Seu microfone estava aberto. Desculpa. Olá, seja muito bem-vinda, tema subordinado. Fala pra gente um pouco de você. Olha, eu já queria chegar falando que eu não gosto muito desse nome, né, que deram pra mim, porque esse nome foi dado pra mim, né? Eu tô até pensando num nome que me represente melhor, talvez até os nossos telespectadores possam nos ajudar a ter algumas ideias. Porque, olha, eu já cheguei num ponto da minha vida que eu não tô mais servindo para ser subordinado. Bem, já que estamos falando de assuntos polêmicos, de acordo com a tradição, você não deveria aparecer na região da dominante, ou seja, em Lá maior? Pois é, aposto que aquele convencido do tema principal não esperava que eu aparecesse em Dó maior. Ou será que esperava? Ele tá em Ré e eu apareço em Dó? Mas como você chegou nessa tonalidade? Não. Aquela droga daquela sétima me influenciou. Só pode ser isso. E eu nem percebi, que saco, ele sempre faz isso. Em relação ao tema principal, que apresentou uma variedade de texturas,
você parece querer se diferenciar, não é? Exatamente, eu trouxe minhas ideias de uma forma mais homofônica e com bastante esforçando para acordar o pessoal que dormiu durante a transição. Aquele cara não terminava nunca. Fala um pouco sobre seu caminho harmônico. Porque apesar de tudo você cumpriu sua trajetória chegando na região esperada, a região da dominante. Então, eu não me preocupei em ser muito organizadinha assim no começo, não tive nem tempo para isso, né? Mas eu posso dizer que eu comecei a ter a ideia de ir para Lá maior mais ou menos no compasso 73, quando a minha harmonia passou pelo Mi maior. Daí em diante, chegar no Lá foi fácil. Mas você também trouxe uma surpresinha pro ouvinte, não é? Conta pra gente que intromissão é aquela que você apresenta. Sim, eu resolvi fazer uma extensãozinha para ganhar mais tempo, porque eu não sou boba, né? Então eu guardei a minha cadência autêntica perfeita para o compasso 82, para ser seguida de uma sequência de acordes em esforzando e mais uma cadência autêntica perfeita que eu guardei para o final para entregar de presente para a Codetta. Pois é, pessoal. Nesse movimento não é só o tema principal que apresenta novidades formais, não. E sobre sua volta na reexposição? Lá na reexposição, como de costume, eu apareço um pouquinho diferente, né? Na tonalidade principal, com cadência autêntica perfeita e tudo. Eu gosto muito da reexposição, inclusive, porque é lá onde finalmente eu encontro com a minha querida Coda. Eu até deixei uma dominante preparadíssima para a entrada dela, porque eu sou uma ótima amiga, mas do nada me dou de cara com quem? Com a Codetta. De novo. Esses homens estragando tudo para variar. É isso aí, pessoal. Esse foi o tema subordinado, mostrando que de subordinado esse tema tem só o nome. Muito obrigado. E vamos dar continuidade. Vamos agora falar com a Codetta. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Codetta. Oi, o prazer é todo meu. Codetta, conta pra gente qual é a sua relação com a Coda. Eu sou o irmão mais novo da Coda. Eu aprendi com ela a encerrar os discursos musicais que aparecem nas obras, mas diferente da minha irmã, eu posso aparecer em vários trechos da obra para encerrar diferentes partes dela. Digamos que sua função em geral é menos pretensiosa. Sim, eu não tenho a paciência do meu irmão não para aparecer no fim, e eu também sou mais criativo que ele. Eu tenho meu próprio tema principal e subordinado nessa obra. Olha só, a Codetta tá aí para provar que tamanho não é documento. Sim, eu apareço 3 vezes aqui para fazer meu trabalho. A primeira no compasso 90 e eu me encerro no compasso 108, encerrando o meu tema subordinado. Na primeira vez eu retorno para o tema principal da obra. E na segunda eu arrumo tudo para que o desenvolvimento possa ocorrer. Como a gente viu, o tema subordinado resolveu inovar, explorando a tonalidade de Dó maior. Com isso, a tarefa de reafirmar a importância da dominante de Ré, que é Lá maior, acabou ficando para você, não é? Sim, meu trecho todo ele é baseado na tonalidade de Lá maior. O meu tema principal ele é composto de 9 compassos e se termina numa cadência autêntica perfeita, e meu tema subordinado ele tem 7 compassos, também terminando numa cadência autêntica perfeita. E eu ainda tenho 3 compassos ali onde eu vou arrumar tudo para que o tema principal em Ré maior volte e para o desenvolvimento também acontecer. Mas a gente está vendo que nesse movimento, cada uma das sessões trazem surpresinhas. Com você não é diferente, não é? Sim, eu resolvi pregar uma peça no meu irmão ali. No final da peça eu apareci de novo, só para ele ficar esperando mais para ele acontecer. Eu aposto que ele ficou morrendo de raiva que ele metia. Olha a baixaria aí. Isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho, que é isso? Daqui a pouco eu vou ter que separar a briga? Bom, muito obrigado, Codetta. E encerramos com isso, telespectadores. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em 30 segundos com as surpresinhas do desenvolvimento. Até já! O Jornal Analítico está de volta. E vamos agora à previsão do tempo. Bem, o desenvolvimento promete breves flutuações harmônicas. As previsões para as regiões harmônicas apresentam como máxima a tonalização do sexto e do segundo grau e como mínima a reapresentação do tema no modo menor. Devido às massas de variedades já apresentadas na exposição
O desenvolvimento promete ser curto, com poucos compassos e um breve e tradicional pedal de dominante. E voltando às entrevistas, vamos falar agora com desenvolvimento. E agora, senhoras e senhores, é com muita honra que recebo aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele, o desenvolvimento. Olá, para início de conversa, eu sou o progresso da música. Sem mim, a música não é ninguém na fila do pão. Desenvolvimento, quais surpresas você traz pra gente? Olha, logo no início da minha aparição eu faço diferente, né? Começo no compasso 112 com uma doçura, com um sentimento de devoção na tonalidade de Ré menor. Mas logo em seguida eu faço um percurso de engano. E o que você acha que os ouvintes esperam de você? Todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Ficam se afirmando e reafirmando, coisa de gente insegura. Eu só quero ser diferente, eu vou enganar as pessoas. Isso se chama cadência de engano. E diferente da transição, sua entrada é bastante clara. Você nos mostra toda a expressividade do tema, mas dessa vez transformado para o modo menor, não é? E isso mesmo, eu sigo com uma sequência de material temático, né? Uma figuração que se repete. Mas a cada pequena repetição eu pouso em um lugar diferente. E dentro dessa tonalidade de Ré menor eu tenho minhas micro mudanças. Mas eu canso fácil, não sou muito de reafirmar não. E essa sua passagem para Si bemol maior? Esse pulo serve para apresentar uma cor diferente e causar surpresa. E eu estou expandindo os temas, né? Os motivos e cada material que já foi apresentado pelo tema principal, por exemplo. Um derivado de cada pequena melodia, ou seja, ninguém fez isso ainda. Conta pra gente, como é que você faz para construir esse clímax? Eu chego em um ponto de inquietação. Chego em Sol menor no compasso 136. Já virei drama. Quero causar mesmo. E aí é uma briga só. O primeiro violino histérico, gritando para chamar a atenção para si. Como sempre, né? Mas aí o segundo violino quer marcar presença, junto com a viola, para manter a calma, mas coitados. Não são páreos para os gritos mais fortes do primeiro violino, que exagera a cada comentário dos colegas. E o violoncelo calado na dele, faz bem, ele não sofre. Mas chega num momento que todos querem dar opinião, todos têm conhecimento de causa, peritos em dar palpite, mas não resolvem patavina nenhuma, mas aí chega o compasso 152 e começa a mudar de textura. É aqui que você começa a preparar o pedal de dominante, não é? Sim, vou de Dó sustenido maior, tonalidade histérica. Eu boto para quebrar. Grito mesmo, para que todos saibam que eu passei por ali. Para que as pessoas percebam que eu estou acontecendo há muito tempo. Até eu dar um grito final no compasso 158. Para que vocês parem e fiquem perplexos com o que eu causo na música. Muito bem. Na verdade, você representa o grande momento de expansão e variedade. Tanto no que diz respeito às texturas, quanto à variedade harmônica. Meus parabéns. Mas eu peço uma atenção especial para vocês não me confundirem com variação. Eu sou o desenvolvimento, represento o crescimento de todas as esferas dessa música. Eu gosto de explorar um caminho diferente, né? Não gosto de ser Maria vai com as outras. Para vocês terem uma ideia do tamanho da minha importância, eu provoquei interesse em outros compositores, que até me contrataram para fazer parte de suas composições maravilhosas. É isso aí, pessoal. Esse foi o desenvolvimento. Muito obrigado. E finalmente, vamos agora trazer aqui uma estrutura que nesse primeiro movimento do quarteto número 3 tem um papel muito importante. Recebam a coda! Muito prazer! Bom, antes de tudo, eu gostaria de deixar registrado a minha indignação com a insolência da codeta. Infelizmente, parente a gente não escolhe, né? Esses jovens acham que podem fazer tudo o que quiserem a hora que eles bem entendem. A gente até tenta ensinar certas coisas, mas por fim, eles usam nossos ensinamentos contra a gente mesmo. Deixo aqui meus pedidos de desculpas pela audácia da codeta em ficar aparecendo em momentos impróprios, atrapalhando o discurso das outras sessões, inclusive o meu.
Bom, agradeço pelo convite. É muito importante para mim ter esse espaço e reconhecimento. Muitas vezes eu ouço dizerem por aí que eu sou dispensável, que minha participação é indiferente. Tanto faz eu aparecer ou não. Mas por que você acha que as pessoas te veem assim? Olha, eu acho mesmo que eles não querem assumir minhas incríveis habilidades de resumir em poucos compassos todo um enorme discurso que eles fazem. Discurso desses daí que vieram antes de mim, sabe? Falam demais às vezes. Tomam todo o tempo e depois eu tenho um trabalhão para tentar deixar tudo isso sucinto e finalizar a peça. Tem que ter um fim, né? Bom, depois eu que sou descartável. Fala sério. Olha, então fica registrado o descontentamento da Koda. Gente, dar equilíbrio para a peça, afirmando a tonalidade principal, é uma função importante e exige uma aplicação de técnicas e conhecimentos específicos. E é claro, exige também muita criatividade para não ser simplório, né, gente? Desculpa o desabafo, viu? Claro. Mas é que faz bastante tempo que eu estou esperando para falar. Essa turma aí não tem limites às vezes. Então vamos lá, pode dar nome aos bois. Nesse movimento, quais são os desequilíbrios que você encontrou entre as sessões formais? Bom, desequilíbrio tem vários, né, para citar. Viu só a primeira transição? Desnecessário, tá? Mais de uma página de discurso. Tava se achando o desenvolvimento, só pode. E para variar, eu tive que esperar a Codetta fazer seu lindo comentário depois do tema subordinado da reexposição. Onde já se viu isso? Reexposição com Codetta? Tem gente que não tem bom senso mesmo, né? Acha que pode aparecer onde dá na telha, esses jovens. Mas vamos focar um pouco em você. Depois de uma exposição, desenvolvimento, reexposição, já vimos que a sua função é importantíssima. Sim, concordo com você. Eu comento algumas coisas que já foram discursadas. Nesse programa, inclusive, né? Não porque eu não tenho criatividade como as outras sessões, mas porque eu estou na função de finalizar tudo isso aí que já foi dito. E não é fácil não, viu? Porque essa turminha aí é muito instável, maluca às vezes. E por fim, sobra tudo pra quem finalizar essa bagunça toda? Moi. Ah, se não fosse eu na vida deles, hein? Enfim. Então eu costumo relembrar o que o tema principal e o tema subordinado falaram. Mas quando você anuncia o tema subordinado, não é em Dó, como na primeira aparição dele, né? E nem em Ré, como ele aparece na reexposição, não é isso? Exato. Como eu não sou obrigado a permanecer inteiramente na tonalidade central, então eu relembro o tema subordinado em Mi bemol maior, só de raiva. Mas eu fecho o resumo do discurso dele bonitinho, com a cadência autêntica perfeita, tá? Eu gosto muito do TS. Amigona do peito. Te amo, tá linda? De fato, você traz com você um pouco de tudo que há de importante na peça, mas ainda arruma tempo para ostentar um pequeno estreito, não é mesmo? Claro, né? Como eles deixaram pouco tempo para mim, depois de resumir tudo que os dois disseram, o TP e a TS, no mínimo de tempinho que sobra, eu comento alguma coisa a mais, que é um estreito. Na tonalidade central, né? Porque eu sou coerente. E cá entre nós, um dos mais coerentes. Bom, eu encerro com uma belíssima cadência autêntica perfeita, porque eu sou desses mesmo, né? Eu gosto de fechar com chave de ouro. Maravilha! Muito obrigado, Koda. Em nome do Jornal Analítico, gostaria de agradecer todos os entrevistados. Todos vocês são incríveis. E assim fechamos mais um Jornal Analítico. Esperamos que as informações oferecidas pelos entrevistados sirvam de estímulo para uma escuta crítica e apreciativa, não apenas dos quartetos de Beethoven, mas também do repertório de música de câmara do século XIX como um todo.
Até a próxima!